Vamos partir que a gente estava falando a questão aqueles relacionamentos dos, como é que você usou? Tiranos, né? E aí eu queria colocar, são 2 slides, cara. O primeiro, e aí tem alguns, vou colocar um aqui para a gente tentar diagnosticar, né? Entender esse tipo de relação em que um dos elementos parece obrigar o outro, oprimir o outro, encarcerar o outro naquele relacionamento, e tem uma série de dificuldades aí para você sanar esse tipo de situação. E o exercício agora, de novo, é diagnosticar, né? Ainda mais nós espíritas, e muitos, não sei quantos aqui trabalham no atendimento fraterno, chega bastante casos assim, para a gente tentar entender. Não é um caso simples, tem uma complexidade. Se a gente for pensar espiritualmente, tem uma complexidade maior ainda do que aquilo que está a olhos vistos aqui no mundo material, e eu tentar entender o diagnóstico em si. E, de novo, a gente não vai entrar aqui no como que eu vou chegar com a pessoa, falar, a maneira de me aproximar e tal, mas até o tempo não é suficiente. Mas para a gente tentar entender as possibilidades, que também não é uma coisa só determinística, as possibilidades do que pode estar acontecendo. Coloca aí pra gente os 50 e os 51, por favor. Também do livro, a gente só tá caindo no Amor Imbatível Amor, mas tem outros livros aqui, juro pra vocês. Também do livro Amor Imbatível Amor, da Joana. O ego, utilizando-se de técnicas para mascarar-se, recorre com frequência a mecanismos sutis quando se vê defrontado pelo dever de assumir responsabilidades que se derivam dos atos insensatos, tais como transferência de culpa e autopunição. No primeiro caso, torna-se-lhe mais fácil racionalmente fugir para a inocência e a fragilidade, direcionando acusações a outrem, do que enfrentar-se, e no segundo caso, o recurso da autopunição castradora e infeliz como anestésico para a consciência e liberação de um conflito, mesmo que gerando outros. Os valores psicológicos, da mesma forma, ressumam das experiências humanas vividas antes, apresentando-se como tendências e conflitos, frustrações e egotismos que se expressam no ser como recurso de segurança. Os impulsos egóicos remanescentes dos instintos básicos, porém, devem ceder espaço às realizações conscientes, à diluição das mazelas e angústias, identificando a própria realidade. Como resultado, não é lícito culpar os demais, menos ainda manter a atitude autopunitiva e masoquista. Existem outros textos a respeito, e a questão que a gente coloca é, numa relação dessa que chama-se de abusivo, e eu falo chama-se de abusivo porque o termo abusivo parece que você tem um algoz e uma vítima, necessariamente. E quando a gente vê esses mecanismos do ego para não assumir as responsabilidades de suas decisões, ainda que seja afastar-se, né, até naquele comentário do quanto que eu estou preparado, Joana nos coloca duas atitudes comuns de defesa do ego, que é a autopunição e a transferência de culpa. Então eu sou vítima e não tenho o que fazer, eu sou incapaz e vítima desta autopunição, e eu não tenho responsabilidade sobre, porque o outro é que faz isso comigo e eu não tenho como escapar. Que seria o culpado é ele, né? E não eu não tenho responsabilidade sobre minhas decisões. A questão é o quanto que numa relação dessa, e aí quem já trabalhou, lidou com esse tipo de relação, vê que ela não é uma situação fácil para você desvencilhar. E aí você fica sem entender. Você assim, mano, faz tanto mal, sofre tanto, por que não sai? É porque você tem uma série de situações íntimas, psicológicas, que estão sendo tratadas. A meu ver, é uma relação de interdependência, dos dois. Os dois sofrem. Tem um outro texto aqui que eu passo depois, que ele fala dos processos obsessivos. E se a gente for parar para pensar, é um processo obsessivo, de encarnado para encarnado. E como todo processo obsessivo é bilateral, em nenhum processo obsessivo você tem um algoz e uma vítima.
Você tem dois seres que ora são algozes, ora são vítimas, e você cria uma relação de interdependência negativa entre um e outro. E a questão é até que ponto isso se estabelece e como que a gente consegue auxiliar, já que eu tenho uma relação de interdependência. Se eu não tivesse interdependência, racionalmente é simples, sai antes que o negócio fique pior. Você já sabe como é antes, porque a coisa não acontece de rompante, né, do dia para a noite. Você já vai percebendo. E a Joana nos coloca essa questão, né, da autorresponsabilidade que você não quer assumir, para não enfrentar os seus próprios conflitos, para não se ver incapaz, para não ver que você até sente alguns prazeres em situações que você não quer assumir a responsabilidade e é cômodo passar para outro, mesmo que seja negativos. É uma dor que eu conheço, né? É uma dor que ela acaba se retroalimentando, e os dois sofrem, como todo processo obsessivo, os dois sofrem. Aquele que é tido como algoz também sofre, porque ele não consegue sair também. E não é uma situação confortável, tanto que às vezes explode em atitudes de agressão com aquele que ele tem apreço, né? E acaba nesse processo de negação, partindo aí pelas atitudes mais infelizes possíveis. Eu queria colocar isso para a gente debater, só que antes deixa eu passar mais um, e aí a gente tem acervos maior para o debate. A 46. Essa fala do autoconhecimento, necessidade de autoconhecer, e se a gente for tratar nas relações ali prejudiciais, né, essas relações obsessivas, o autoconhecimento talvez seja o que a gente tenha que estimular em ambos, né? Isso para falar só de encarnados. Se ele for falar de desencarnados, eles também não estão sozinhos. Esse trabalho de progressão regressiva que Jonas propõe, isso, a gente começar a regredir as memórias progressivamente até a infância, para ver como que a pessoa se situa, como que ela quais os efeitos que teve nela a partir das memórias dela mesma. Esse trabalho de progressão regressiva, que se pode lograr mediante conveniente terapia, é muito doloroso, porque o paciente se recusa inconscientemente a aceitar os erros como forma de defesa do ego. E, por outro lado, por medo do enfrentamento com todos esses medos aparentemente adormecidos. O seu despertar assusta, porque conduz a novas vivências desagradáveis, ele com ele mesmo. O ego, no seu castelo, conseguiu mecanismos de defesa e domínio soberano, reprimindo os sentimentos e disfarçando os conflitos, porquanto sabe que a liberação desses estados interiores pode levar à agressividade ou ao mergulho nas fugas espetaculares da depressão. Fiquem à vontade. Eu estava conversando aqui com a Débora e depois no intervalo com o Bruno. Nós aqui que temos um conhecimento, aprendendo relacionamentos, doutrina espírita, e eu também trabalho com famílias carentes em Planaltina de Goiás, que há mais de 30 anos, e também faço parte de uma equipe que nós damos atendimento às mulheres com essa história de feminicídios, e aqui no Distrito Federal. Então, a minha cabeça fica aqui a mil, questionando, né? Então, assim, a gente conversar aqui é muito bonito. Então, nós estamos falando de relacionamentos saudáveis, mas hoje a maioria é relacionamentos abusivos, é o amor bandido. Eu sei, eu até falei para o Bruno, as codependências, por exemplo, a gente faz todo um processo de uma equipe que na hora que é tem as denúncias, as medidas protetivas, mas na hora que vem o fato em si, ela tira volta para trás. Por quê? São relacionamentos codependentes, familiar, social, o contexto geral. Então, assim, por exemplo, como eu, atendendo o atendimento fraterno, que a pessoa procura um auxílio numa casa espírita, eu posso falar expiações, provas, N coisas. Mas, assim, quando a gente
ver as obras de Joana de Ângeles, que é fantástico, né? Que mostra na área toda. Então, assim, eu fico muito preocupada porque até pessoalmente é um conflito pessoal quando você vai fazer esses atendimentos. E se nós formos dentro, e hoje é em todas as classes sociais, só que na classe alta tem mais do que nós imaginamos, só que não denunciam, pela status, pelo sair na mídia. Então aqui, todo esse conflito, todas essas dependências, falar em relacionamentos saudáveis é muito fácil, mas hoje o que nós mais temos são relacionamentos abusivos, amores bandidos, é uma codependência de um ao outro. Aí você vai falar assim, é uma obsessão? Você sabe que é até possessão. E tem pessoas que quando entra na parte do eros, ele me bate, ele me espanca, mas ele me dá prazer na cama. E tem mais, e hoje não sei que nós já estamos estudando, e não sei se vocês já estão sabendo dos relacionamentos pet, que é a última coisa que está com animal. Então é muito sério, as pessoas estão procurando fugas, as pessoas estão procurando caminhos, né? E esse relacionamento nosso de olho por olho, quando ele deu o exemplo ali do familiar, da hipocrisia, que é muito mais fácil nós como os pais dar toda essa tecnologia, porque a internet é fantástica, mas as neuras nos nossos consultórios é assustador, de relacionamentos que não existe. Por exemplo, eu falo, na minha época, meu pai olhava, a gente tinha medo. Não é bom, porque não é saudável, mas o respeito, hoje o limite entre pais e filhos não existe. Não existe. Então esse respeito, essa educação desses relacionamentos para se tornarem saudáveis, começa dentro do nosso lar. Não é porque eu não tenho um relacionamento bom com meu marido, separei, que ele pode ter sido um bandido para mim, um traste. Mas ele é pai dos meus filhos e às vezes ele é excelente pai. Ele é maravilhoso como pai, mas não é como companheiro, parceiro e vice-versa também. Porque hoje muitos pais são mães. Então, gente, assim, é muito bonito os nossos medos, os nossos conflitos, mas nós também temos que olhar dentro de uma casa espírita, e cada vez mais a gente vai percebendo, o conhecimento doutrinário é fantástico, mas quando você vê essas coisas, você explicar é um karma. Não, mas você pode sair do karma. Eu me modifico, é uma possessão, é uma obsessão, vamos fazer um tratamento. Você tem mecanismos, né? Mas quando você na sua área profissional, você pode até sugerir, mas aí entra o livre-arbítrio de cada um. Você pode sugerir obras, mas muitas vezes ela acostumou tanto com aquilo abusivo que ela não quer sair. O que é ruim para mim, para ela é maravilhoso. Então, gente, é para pensar, a gente repensar nessas coisas. Eu até brinquei com como que ela chama lá? Elisângela, que no encontro passado, ela ficou, a cabecinha dela a mil, ela foi, né? Então, assim, ela que trabalha com a mocidade e num lugar que é estrutural, que é jovens de todos, né, mecanismos, e a droga está em casa. Então, assim, vamos repensar o que nós podemos fazer, o que eu posso fazer como ser humano, como indivíduo, como pessoa, para ajudar o outro, mas também ela se permitir ser ajudada. E é muito fácil eu julgar. Eu não quero isso, mas eu não sei naquela condição, se eu passasse por aquela dor, eu faria a mesma coisa ou até pior. Porque quando a gente julga com o nosso olhar é muito fácil. Mas eu viver naquela condição, quando eu tenho um filho, eu tenho a dependência financeira, toda uma estrutura, né, que a gente às vezes é muito fácil. Mas vamos assim olhar com um olhar mais de compaixão, de olhar olho no olho, do contato, das oportunidades que nós tivermos,
para ajudar alguém, né? Então, desculpe a minha extensão, mas eu falei, eu tenho que falar, e eu já tinha comentado com o Bruno, e isso vai gerar muitas dúvidas e conflitos e questionamento, né? Mas nós estamos aqui, é justamente isso, essa roda de conversa, trocando experiências, e eu trouxe a minha, né? Muito obrigada e desculpa, viu, gente? Já fala. Eu queria saber o seguinte, quando você terminou de ler, ficou aquele silêncio, né? Assim, eu tomei como se fosse vários tapas na cara depois de você ter lido isso aqui. Ah, tá. E eu tomei como se fosse tapa na cara, porque... Meu Deus. E aí, os questionamentos que eu gostaria de trazer hoje, que esse lance da auto-obsessão, que a pessoa se põe na posição de vitimismo, ou ela transfere a culpa e a responsabilidade para outra pessoa, eu acho que isso é muito sério, e eu vendo as palestras do Rossandro, ele trata isso como um sentimento infantil, né? E toda vez quando eu passo por alguma situação assim, eu coloco a palestra do Rossandro para levar outro tapa na cara, para dar uma acordada, uma chacoalhada na vida e falar, sai disso. E uma coisa que eu coloquei aqui é que a partir do momento que quando a gente se põe no lugar do vitimismo, a questão é fazer a pessoa, e aí falando do lado psicológico, que eu acho que o maior desafio dos psicólogos é fazer com que a pessoa queira sair de lá, né? Queira sair desse papel de vitimismo, porque a partir do momento que a gente sai, vem a responsabilidade. Vem a gente ter que tomar responsabilidade pelos nossos erros e pelas nossas ações. E aí, no slide anterior, a Joana fala que é um processo doloroso, e é doloroso essa autoaceitação, a gente enxergar os nossos defeitos. É por isso que a gente se põe no papel de vitimismo, que vem essa coisa da inocência, né, da pessoa achar que não está passando por isso, ou de transferir a culpa, eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu fiquei muito calada no momento, porque a carapuça serviu bonito aqui para mim. E eu não sei se o silêncio foi conjunto, se a carapuça serviu para todo mundo também. E o meu questionamento, e o lado mais difícil, é de como que a gente faz para sair disso, a não ser encarar. É meter, assim, então, para mim serviu muito exatamente isso, esse papel da auto-obsessão que a gente faz, né? De a gente se sentir vítima e a gente não querer sair daquilo, porque se a gente sair, a gente vai ter que assumir a responsabilidade que a gente não quer. Aí é só esse comentário mesmo que eu queria falar. Começando pela fala da Elisângela, embora eu estivesse processando a fala da Miriam, né? Como sai disso? Pelo autoconhecimento. Então, assim, o que acontece? Nós precisamos entender que o instinto de preservação, que inclusive, né, a gente tem como uma fala bem comum de que a raiz dos nossos males está no egoísmo, no orgulho. É uma fala, né, geral no meio espírita. Aí, um determinado dia, eu ouvi a fala de um palestrante que me fez focar em algo da Gênesis, que, embora eu já tivesse lido a Gênesis, eu não havia ainda me atentado para essa parte. Na verdade, o próprio orgulho e o próprio egoísmo têm uma raiz no instinto de preservação. Então, todos os nossos males, mas também todas as nossas potencialidades, né, o desenvolvimento das nossas potencialidades tem esse ponto lá em comum no instinto de preservação. Então, nós sabemos que o egoísmo não é em si um problema, não é em si um mal, mas o excesso dele, ou o apego a ele, a essa fase, mas ele compõe necessariamente, dentro do script elaborado pelo Criador para o nosso desenvolvimento, um papel muitíssimo importante. Do contrário, questionar isso, nós podemos fazê-lo, é a fé raciocinada, mas estaríamos colocando em questionamento a possibilidade de Deus ter feito algo inútil, né? Ou algo sem um fim nobre, justo e bom. Então, nós precisamos pensar no instinto de preservação, recuperando, viu, Elisângela, a ideia de que esse instinto de preservação ele não se expressa apenas aqui do ponto de vista material. Eu tenho vertentes dele, eu tenho manifestações dele a nível psicológico. Então, eu recuso-me, durante uma fase do meu crescimento evolutivo, do meu desenvolvimento evolutivo, recuso-me a ver defeitos para preservar-me.
eu não tenho estrutura psicológica para lidar com ele, amorteço a existência ou a convivência com esses defeitos, negando-os, fazendo vista grossa. Porque eu quero ser amado, porque eu quero ser bem-quisto, porque eu quero ser aceito. E para eu ser aceito, ser bem-quisto, ser amado, significa eu não ter esses defeitos. Isso é o que a gente vai entender em um determinado grau evolutivo. E aí eu os nego. Então, a partir do momento que eu entendo que eu negá-los não faz com que eu me livre deles, que eles se transformem, e que eu negá-los, fazer vista grossa, é como jogar a sujeira debaixo do tapete. Daqui a pouco os insetos aparecem, o mau odor toma conta do ambiente, aí eu saio daquela postura de autodefesa, de não quero ver, para levantar o tapete e ver e limpar o que tem que ser feito. E em relação ao que a Miriam colocou, embora aparentemente eu extrapole o tema do alinhamento doutrinário, vejo necessário colocar um ponto que ajudará a gente a avançar pelo que a Miriam colocou. Uma crítica que faço à casa espírita em que atuo e às casas espíritas que conheço mais ou menos, e ao movimento espírita geral, nós andamos muito distanciados de Deus e do Cristo. Na casa espírita em que trabalho e que vejo acontecer em outras, existe um apego à área mediúnica. E aí, por que tocar nisso? Porque a área mediúnica é fechada, portas fechadas, normalmente nem sempre, mas normalmente Então, menos acesso ao público, menos contato com o povo, menos contato com as necessidades dos encarnados, menos sensíveis ficamos às necessidades dos nossos irmãos e menos sensíveis ficamos às nossas próprias deficiências. Porque se nós não, o outro é meu espelho, quando eu olho para o defeito do outro, eu também enxergo o meu. Então, se eu não estou olhando para o outro, eu não estou me olhando também. Então, esse é um ponto que precisa ser tocado. E o nosso distanciamento em relação a Deus e a Jesus é porque Jesus é o único que tem o poder de nos constranger a todos. Aqueles que trabalham só uma vez por semana e aqueles que trabalham todos os dias, o dia inteiro, todos nos sentimos constrangidos pelo Cristo. Então, não nos é possível usar o adjetivo de fácil ao nos referir ao Cristo. Não nos sentimos confortáveis em falar para Ele, mestre, é fácil para o Senhor falar o que o Senhor fala, estando aí nas áreas celestes em que o Senhor está, porque Ele esteve aqui entre nós, porque Ele vestiu uma roupagem putrescível, frágil, como a nossa, pisou em cascalhos como nós pisamos, né, foi atacado de tudo que era jeito, foi crucificado e venceu o mundo. Então, ao olhar para o Mestre e ver o que ele passou, nós não nos vemos capazes de esperar algo confortável, né? Se ele passou pelo que passou, nosso caminho necessariamente ao longo de N encarnações da manjedoura ao Calvário. Não tem para onde fugir. Então, ao pensar, e aí concluindo minha fala, por que estou colocando isso? Porque lá, lembrando uma fala do Bruno no começo, quando ele estava na parte do acordo, da introdução, ele vai falar do diagnóstico e da notícia, né? Então, assim, essa parte aqui do diagnóstico, que é esse de trás dos bastidores, que a gente dá um passo atrás e pensar sobre a coisa, não deve ser de forma nenhuma diminuído, porque, primeiro, ele não se completa nele mesmo, a gente não está aqui para ficar aqui, a gente não está aqui para amanhã continuar aqui, nossa vida não se resume a isso, nós estamos num momento de reabastecimento de forças no campo emocional, estamos nos estreitando laços afetivos aqui, estamos fortalecendo o nosso intelecto, entendimento intelectual da coisa, para que a gente tenha serenidade quando estiver em campo de batalha, né, no trabalho, enfim, na prática, nós podemos ter mais habilidade para lidar com as dificuldades. Entendendo que Jesus é aquele que num determinado momento fala às multidões que estão alimentadas, depois de elas comerem lá os pães que ele multiplicou, mas em outro momento ele está no barco, a tempestade está ameaçando o barco e ele está sereno. Então o nosso desafio como seguidores do Cristo podermos, talvez como Paulo, dizer, sei viver na abundância e sei viver na escassez. Sei viver em situações em que nós estamos pensando sobre o problema e sabemos viver no problema. Então, nisso eu vejo que não é nada fácil estar aqui, porque nós não estamos
preparar-nos para ficar aqui, mas para ir lá. Então, assim, nós precisamos aproveitar muito bem esse momento, sem achar que nós estamos, vamos dizer assim, alheios à realidade. Nós estamos dentro da realidade, mas estamos numa fase própria, preparatória para o trabalho, né? Enfim, fechando mesmo, só porque às vezes os exemplos tornam muito mais claro a ideia do que o discorrer sobre ele, lembremos o caso de, em Libertação, quando, eu não me lembro qual que é o instrutor do André Luiz nessa obra, mas ele vai a um local onde está sendo obsediada, num esquema de obsessão, entre aspas, surreal, assim, é muito além do que nós costumamos ver por aí, né? Há mais de 100 ovoides instalados, há 2 magnetizadores ali sugando as forças, e outros elementos da equipe que eu não me lembro quais, e ele entra como infiltrado naquela situação, e mais à frente na leitura da obra, a gente vai entrar em contato com a informação de quem está sendo obsediado, a encarnada, era a filha dele. André Luiz fala que ele não compreende como aquele mentor poderia ter aquele grau de sobriedade. Fosse ele, com o conhecimento que ele tinha e com os impulsos ainda não domados dele, ele entraria chutando, gritando, afastando. Não, ninguém vai tocar na minha filha. No entanto, o que surte efeito, o que faz com que consiga de forma efetiva solucionar aquele problema de obsessão é a postura do mentor, que sustenta a serenidade, vendo a filha dele ser sugada, estar sendo inclinada ao desencarne, tratar com amabilidade os obsessores e, em um determinado momento, inclusive, vir a ajudar o chefe, o responsável, o gerente daquele trabalho obsessivo, colocando em prática o amor aos inimigos, como Cristo nos exortou. Então, meus irmãos, ao que nós temos a bibliografia espírita, que nós estamos falando aqui, são instrumentos valiosíssimos para tratamento de situações práticas, materiais, no sentido mais visceral, direto do termo. Eu queria resgatar uma ideia aqui, né? Então nós tratamos aqui, nos aprofundamos em algumas situações que não deixam de ser situações particulares. A sensibilidade necessária para as casas espíritas, para quem trabalha particularmente no atendimento fraterno, é inquestionável. Se nós na casa espírita sentimos afinidade com esse tipo de atividade, nós já estamos pré-preparados, tenhamos a certeza disso. Nós vamos buscar leituras, vamos buscar orientações, são palestras que às vezes não tem nada a ver com atendimento fraterno, mas nos toca naquele ponto e vai nos aperfeiçoando nisso, o que nos traduz nessa sensibilidade de entender o problema do outro. Aí voltamos ao nosso triângulo, né? Eu com Deus, eu comigo e eu com o próximo. Isso acontece conosco e acontece com aquele irmão que está nos buscando. A gente tem que ter essa consciência. No livro Libertação, o irmão lá que conseguiu destramar aquela obsessão que envolvia mais de 100 espíritos, que espíritos fazendo obsessão não sabiam nem por que estavam fazendo obsessão. Mas estão envolvidos naquilo, num contrato de dívida e crédito, né, que acontece, somos nós. Aqueles caras que estão lá, descritos por André Luiz, não são outros senão nós. E esse irmão que senta na frente de nós, a gente tem que entender como foi Silas, que ele senta, ele entende o problema, ele está envolvido diretamente com o problema, mas ele tem que guardar uma postura, e aí voltamos a uma postura doutrinária. Não é estar distante daquele que eu ouço, eu manter essa postura doutrinária. Eu não vou deixar de me sensibilizar com aquilo, mas chorar com ele não resolve o problema. Então, cada um dentro da sua própria formação, da sua graduação, da sua especialização, tem argumentos, tem ferramentas, tem artifícios para ajudá-lo. A gente nunca pode esquecer, entendo eu, que o livre-arbítrio é pessoal. O que nós temos que, entendemos assim, temos que estimular nele essa intenção de usar o livre-arbítrio consciente. Porque a hora que ele está numa postura de vitimista, não é? E acha que aquilo resolve dentro dessa postura assim, ele está numa área em que para ele está confortável, ele tem a quem atribuir o outro. Então nós, do outro lado da mesa, sentado na cadeira à frente, de posse dessas ferramentas, eu tenho que entender que é isso que eu tenho que estimular nele, naquele espírito que está ali.
e vem retardando uma postura de colocar-se de frente ao espelho há séculos e séculos. Então ele bateu em várias portas, vem batendo em várias encarnações e não foi tocado ainda naquilo. A nossa colaboração pode resolver? Pode, mas pode também não. Pode ser que ele é a decisão dele, ele queira retardar. Eu me envolver num problema é uma preocupação muito grande. Então, problema, eu entendo, me sensibilizo e tal, eu não tenho solução para o problema dele. O problema dele, a solução está com ele. E aquele negócio, eu não posso esperar soluções ou propostas diferentes se eu continuo com o mesmo procedimento. Então eu tenho que estimulá-lo a um novo procedimento. Né? Como fazer? Aí as ferramentas são várias. A doutrina espírita, a terapêutica espírita, temos lá, temos passes, né? Temos a participação até em reuniões mediúnicas fechadas, com a participação desse irmão, ou então a indicação do nome dele lá, para que o trabalho, em caso de uma sessão, coisa assim, ele se realize, né? E temos a indicação de leituras. O irmão não vai ler. Ele não vai ler porque é o livre-arbítrio dele, ele quer retardar. Toda vez que ele vier estar comigo, eu tenho que estimular a isso. Meu irmão, mas o que você fez disso? A partir disso aí, você fez tal coisa? Você tomou... Então, se você não movimentar isso, né, as coisas não vão se movimentar. Não tem aquela máxima de que ajuda-te que o céu te ajudará? É assim. Então a nossa postura, ainda que o coração cortado, porque vê-se, vocês devem ouvir aí verdadeiras atrocidades nisso aí, sensibilizado, envolvido, a empatia se estabelecida no mais alto grau, mas eu tenho que entender que esse irmão, o que ele precisa, talvez no primeiro momento seja o ombro amigo. Agora ele tem que ser estimulado a sair da zona de conforto que muito lhe apraz. E é isso o nosso papel. Também, olha, você participa, você assiste palestra? Olha, você vem aí, tem palestras a respeito, tem tal coisa, tal livro é excelente. Às vezes até eu posso, um ato caridoso, eu pego assim e falo assim, olha, vou até te dar um livro aqui. Aí da próxima vez você leu? Não, me trouxe o livro aí, abre na página tal. Tem essa coisa, o que você entendeu disso? Eu vou estimulando, porque ele é que tem que ser o autor, ele é o autor do seu destino, não somos nós. A hora que eu entro e mergulho na situação dele, eu cometo um grave erro de me envolver e dar soluções, e depois eu estou colaborando para que ele se mantenha no conforto. Se não der certo, fala, poxa, foi tudo que me disseram, foi isso. Eu fiz e não deu certo. Não, ele precisa ser remexido integralmente, para que dele saia a solução que ele precisa. Somos autores dos nossos títulos? Somos, então ele tem que assumir essa postura de protagonista. Eu coloquei aqui, eu ia começar pelo que a gente terminou antes do lanche, né? Antes da gente sair. Relações matrimoniais abusivas, quando vividas dentro dos preceitos espíritas, vivenciadas por um dos cônjuges, leva à evolução de ambos. Foi a sua fala, né? A gente tem um problema em família, marido e mulher. Eu sou a vítima, tadinha de mim. Mas se eu conseguir vivenciar o que a doutrina nos ensina de perdão, de amor, de solidariedade, verdadeiramente, se eu conseguir, eu ganho, porque eu vou desenvolver ainda mais as potências que eu já tenho, e eu vou ajudar o meu cônjuge. E eu tenho um exemplo prático disso, de uma mulher que viveu com um homem 45 anos, 25 anos mal e 20 anos muito mal. E ele adoeceu agora e mudou. Mas ela só viu uma mudança porque ela conseguiu ficar acima da briga. Mas isso é muito difícil de ser realizado, porque a gente não vivencia os ensinamentos que a gente tem. Quando a gente aprender a vivenciar, fica mais fácil. Débora, você está dizendo que a mulher tem que apanhar? Eu não disse isso. Eu não disse isso, mas há situações que é possível ser tolerada. O escárnio, a falta financeira, ele tendo dinheiro e diminuindo o dinheiro para a mulher. Tem situações que nós podemos vivenciar. Nós estamos falando só da mulher, mas também pode ser pelo lado do homem. É porque o homem ele não propaga como a mulher propaga, e a gente não vê tanto assim na sociedade.
mas é possível. Só que o nosso orgulho fala mais alto. E a gente acha muito mais fácil chutar o pau da barraca. E agora eu vou falar como o atendimento fraterno. Lá na minha casa a gente não tem o atendimento fraterno para as mães, mas elas nos procuram para conversar. E a nossa postura nunca deve ser de dizer para ela: larga esse homem, deixa essa relação. Você não precisa passar por isso, nunca. Porque aí quem está decidindo sou eu, não é ela. E tudo que acontecer, a responsabilidade é nossa. Nós temos que mostrar a ela as ferramentas da doutrina e deixar ela usar o livre-arbítrio. E eu digo isso com todas as letras. Eu estou dizendo a vocês que vocês não precisam de um homem para viver, porque ninguém precisa de ninguém para viver, mas cada um decide o que aguenta passar. Porque é muito fácil para qualquer um que o outro decida o que é melhor para a minha vida. Porque se não der certo, a culpa é dele, foi ele que me falou. Nós precisamos entender que não existe o karma fixo. Ah, eu nasci para apanhar daquele meu marido. Não. O karma, quem faz o meu karma sou eu. O que é que eu aguento, o que é que eu tolero, o que é que eu quero. Mas o nosso grau de suportar anda muito baixo para quem tem tanto conhecimento. Eu só queria fazer uma observação de que a primeira leitura do Bruno e com as intervenções de todos me ajudaram a interpretar melhor, e aí a gente vai para o segundo slide, que é o prosseguimento desse, né? É que está no conhecer-te a ti mesmo. O que todo mundo falou se resume nisso, né? Conhecer-te a ti mesmo, para que você supere a dificuldade. Engraçado que para falar de relacionamento saudável, a gente vai pelo lado do sofrimento, né? Todos aqui levaram para o lado do sofrimento, porque essa é a conquista que todos almejamos. Mas nós temos que estar dispostos a nos olhar no espelho, como um outro falou aí, mas é o autoconhecimento. Quais são os meus erros? Esses eu conheço. E como foi falado aqui também, né? Você também falou de máscaras, né? As máscaras, eu deixar cair as máscaras e me abrir para que eu possa realmente ascender junto com o meu companheiro, né? Ou junto com quem está comigo, seja qual seja a relação, pai, filho, companheiro, amigo, né? Trabalho, qualquer que seja. Então, o autoconhecimento. Vontade de passar todos os slides aqui. A gente vai comentando e a gente vê que a doutrina espírita é muito rica, né? E olha que a gente pegou aqui só uma pequena parcela dos textos que tem. E os autores espíritas falam a respeito de todas as nossas angústias aqui. A questão do autoconhecimento realmente para mim é crucial e é doloroso, porque eu assumir-me é doloroso. Até onde eu vou por amor. Isso que você está colocando é muito sensível e às vezes a gente nem quer enxergar e enfrentar. Até onde eu vou por alguém? Aí temos duas balanças. O quanto que eu quero o bem daquela pessoa e o quanto eu sou capaz de fazer. E às vezes eu não enxergo ou um lado ou o outro, ou os dois. Porque às vezes eu quero fazer tudo de melhor para você. Eu não lhe odeio, eu quero a sua recuperação. Como se eu tiver um filho que está em um comportamento criminoso, por exemplo, eu não vou desistir dele, eu quero a recuperação dele. Por que eu não posso fazer por um marido ou por uma esposa? No mesmo sentimento. A questão é, qual é a minha capacidade de resistência? Porque senão eu vou afundar-me junto. E se eu não tenho capacidade, como que eu posso buscar auxílio para auxiliar aquela pessoa? Mas sempre no intuito de auxiliá-la. Seja por intervenção direta, seja por outras maneiras, seja pela oração, seja por um tratamento num centro espírita que ele faça ou eu faça, enfim, eu correr atrás para tentar beneficiá-lo. Acho que esse é este amor que não desiste. Às vezes a gente pensa que o desistir é eu tenho que fazer. O desistir é eu vou encontrar todos os meios possíveis pelos que eu vejo que são capazes, ou eu diretamente ou outro, para eu conseguir ajudar. A solução do problema definitivo está comigo? Eu não decido a vida de ninguém, mas influencio a vida de todos que vivem comigo. Então, que a influência seja positiva. Deixa eu passar alguns slides aqui
acho que consolida um pouco do que cada um disse, no 53, por favor. Já começando agora do último comentário. O Homem Integral, de Joana de Ângeles. O que é que ela fala? Sobre o autoconhecimento, tá? Não se trata da coragem de arrostar consequências pela própria temeridade, mas do valor para enfrentar-se a si mesmo, gerando um relacionamento saudável com as demais pessoas. Repetindo com entusiasmo a experiência mal sucedida, sem ataduras de remorso ou lamentação pelo fracasso. É saber retirar do insucesso os resultados positivos, que se podem transformar em alavancas para futuros empreendimentos, nos quais a decisão de insistir e realizar assumem altos níveis éticos, que se tornam desafios no curso do processo evolutivo. Ela fala muita coisa aqui. A coragem que a gente falava no início não é em arrostar consequências pela própria temeridade. Simplesmente eu vou fazer acontecer porque eu posso, porque eu sou um cara corajoso e acabou e tal. Eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que eu sou capaz ou não. Mas enfrentar-se a si mesmo, e aí olhar as suas falhas, olhar as suas deficiências, olhar o que você faz que não é legal, o que você gosta e que não é legal, o que me dá prazer e é inferior, que a gente não quer enxergar, mas nós temos prazeres e satisfações em coisas inferiores, íntimas, e eu não quero ver. É coragem de olhar para si, diagnosticar-se para poder atuar no outro. Até aqui eu consigo auxiliar. A partir daqui, você entrou no meu campo viciado. Você entrou no meu campo frágil. E eu não consigo, mas eu consigo buscar auxílio de outras pessoas que têm mais competência que eu. E aí no final ela fala dos nossos insucessos, que a gente não quer ver, a gente entra no remorso e tal, acaba se culpando por qualquer insucesso. E em relacionamentos também, eu não presto, eu tenho um dedo podre, né? Eu já ouvi muito isso. Mas eu tenho um dedo podre, então passa a não apontar dedo para ninguém. Né? Porque eu não sei escolher, você acaba se remoendo por causa de alguma falha que você se imputa. No final, ele fala, se eu conseguir lidar com as minhas deficiências, criar essa maturidade para lidar com as minhas deficiências, ela diz lá embaixo, nos quais a decisão de insistir e realizar, mesmo naquilo que parece fracassado, mesmo naquilo que está sendo doloroso, essa decisão assumem altos níveis éticos. Eu olhar para mim e falar assim, vai doer em mim, mas eu estou disposto a passar por essa dor. Não como vítima, mas como alguém consciente e disposto de auxiliar o outro, mesmo que doa em mim. E me perquirindo o tempo todo, me autoavaliando o tempo todo, para saber se não está quebrando minhas bases e eu vou acabar sendo prejudicial. Mas eu não vou fugir porque está doendo, eu vou fugir porque eu vou acabar sendo prejudicial a ele. É outro nível ético que Joana de Ângeles nos coloca aqui. É claro que a gente está falando como o Kikuchi colocou. A gente não está aqui simplesmente lucubrando. Nós estamos trabalhando uma série de coisas dentro da gente para quando cada um for a campo, né, na seara que Jesus nos colocou, lidar com os irmãos que Jesus não põe à frente, eu tenho mais elementos para trabalhar e decidir tomar as minhas decisões de como influenciar os meus irmãos. Queria colocar agora outro aqui sobre a questão obsessiva, que eu acho que no centro espírita a gente tem mais naturalidade de lidar com obsessões desencarnados e encarnados. Desencarnados para encarnados, aí tá tranquilo, a gente tem lá, todo mundo sabe. Tá. Agora, obsessões de encarnados para encarnados a gente não sabe lidar. São espíritos do mesmo jeito. Se está ligado à carne ou fora dela, o processo obsessivo estabelece do mesmo jeito. E eis as orientações de Joana de Ângeles no livro Plenitude. Depois eu passo um lá do Martins Peralva, que é o slide seguinte, lá em Estudando a Mediunidade, no 89. Lá no livro Plenitude, Joana diz o seguinte sobre a obsessão. A obsessão tem suas raízes fixadas nos acontecimentos morais de ambos os litigantes, e ela não coloca aqui quem é culpado de quê, que se deixaram vencer pela inferioridade que os dominava à época da pugna. Egoístas e irrefletidos, no plural, não mediram as consequências de seus atos venais, passando a vincular-se um ao outro por medo das algemas do ódio, do desforço, que os tornam cada vez mais infelizes.
Arrastam-se desse modo por séculos de sofrimentos excruciantes, passando de vítimas a algozes e reciprocamente, até que o amor lhes acenda a luz da esperança nas sombras onde se detém e o perdão os torne verdadeiros irmãos na senda evolutiva. O amor é, assim, o primeiro medicamento para a terapia antiobsessiva. E o amor não será absorvido por ambos os litigantes, nem ao mesmo tempo, nem na mesma profundidade. Significa que, se eu sou parte de um processo obsessivo, tenho responsabilidade dele. E se eu optar por seguir Jesus, assumindo e absorvendo níveis de amor que eu não consigo hoje, vou sofrer. Porque o outro não está no mesmo nível que eu. E eu vou passar um período nesse exercício, e é um exercício consciente, não é me tornando vítima, mas passando pelas dores como alguém que está disposto a reconstruir e entendendo que o outro vai chegar um momento, talvez o meu exemplo consiga influenciá-lo nesse ponto. Sempre naquele equilíbrio de auto-pesquisar-me, saber até onde eu consigo auxiliar, ou se daqui para frente eu insistir, eu estou com as pernas quebradas, vou acabar sendo um peso para ele em vez de ser um alívio. E no próximo eu estou passando alguns que a gente falou demais aqui, né, dos pontos, e esses tocam nos assuntos que a gente comentou. Também falando de obsessão, Martins Peralva estudando mediunidade. Cuidar de um obsidiado não significa apenas o esforço de afastamento do perseguidor. Coloca isso para as relações encarnado-encarnado. A qualquer preço, como se o serviço assistencial da mediunidade com Jesus se resumisse à simples operação de saca-rolhas comum. Mas, sobretudo, possibilitar ao enfermo meios de esclarecimento, a fim de que, reajustado mentalmente, coopere também no esclarecimento do irmão necessitado. Os centros espíritas não devem simplesmente conduzir aos gabinetes mediúnicos os enfermos para livrar-os da companhia das entidades desajustadas. Devem, num trabalho simultâneo, conduzi-los às salas de leitura e estudo do Evangelho e da doutrina, com o objetivo não só de evidenciar a parcela de cooperação que lhes é atribuída no serviço desobsessivo, como especialmente de convencê-los de que são eles, os obsidiados, as principais peças no serviço de cura. Isso muda o paradigma que nós temos em relação aos nossos relacionamentos quando são difíceis. Temos responsabilidades mútuas. E se eu quero influenciar alguém que está passando por uma dificuldade no relacionamento, entendendo o processo de influenciação retroalimentar negativa, eu tenho que atuar nos dois. Ainda que um afastamento temporário, em vez de uma ruptura definitiva, para esclarecimento de ambos. E não ignorando uma parte como um saca-rolhas, para se tira e acabou, resolveu o seu problema. Não resolveu o problema, porque isso é um problema de afinidade, é um problema de pretérito espiritual, é um problema de carências íntimas, é um problema de comportamento emocional, que ainda que não seja com aquela pessoa, será com outro. Eu tenho que fortalecer. Né? Quando a gente está fora da casa espírita, essa parte aí quase não se aplica. Agora, com trabalhadores espíritas, você tem um problema sério. Porque você diz assim, meu irmão, você precisa mudar. Não, o problema é ele. O trabalhador espírita não aceita que ele tem que estudar, que ele precisa se melhorar. E quando a gente no atendimento fraterno fala isso, olha, a briga é feia, mas é muito feia. Porque ele acha que ele está bem, e que ele é o elevado, e que ele é que está fazendo o outro, bem para o outro. Então essa fala aí é de extrema importância, que cada um de nós assimile, porque a gente lê e pensa no outro, né? Mas nós é quem precisamos assimilar. Obrigado. A questão dos relacionamentos saudáveis, né, como o próprio nome diz, são relacionamentos que nos trazem bem-estar, né, que causam dentro de nós toda uma reação química que nos traz equilíbrio, saúde, né, uma harmonia. E os relacionamentos que não são saudáveis, eles têm um efeito contrário, né? Eles trazem enfermidade, trazem tristeza, depressão.
E existem muitos relacionamentos que não são saudáveis que nós podemos evitar. Podemos e devemos até evitar, né? Agora, existem alguns, como já foi falado aqui, que a gente não consegue sair deles. E aí eu acho que vem corroborar aí com esse trecho, onde já se criou já laços, né? Algemas, que fazem com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de sair desses relacionamentos, né? E às vezes gera, como o nosso irmão Bruno acabou de dizer, uma questão de obsessão de encarnado para encarnado, né? Existem casais que são assim, né? Você não sabe quem que é o obsessor do outro e não se largam. Então, realmente é complicado. Eu acho que só a terapêutica espírita para explicar e para poder tratar desses casos, né? Aproveitando a fala da Débora para fundamentar ainda melhor a proposta em que insisto que nos aproximemos mais do Cristo, né? Quando pensamos em Jesus nesse contexto, né, ao conversar com um trabalhador espírita e na sua relação vivencial com a doutrina espírita, e nós colocamos Jesus como máximo referencial para fazer as correções que merecem ser feitas, nós vemos que Jesus é Jesus, governador do orbe, e não o utiliza dessa prerrogativa para desobedecer às leis de Deus. Na verdade, ele é o que mais obedece. Quanto mais esclarecidos, mais conscientes do nosso dever de compreender e obedecer às leis de Deus. Então, quanto mais alto eu estiver, mais serviço eu devo fazer, mais cuidado a minha instrução. Lá nosso lar, é porque aqui na Terra, né, no plano onde as hierarquias são compostas não por merecimento, mas por quem indica muitas das vezes, nós ficamos com os nossos referenciais muito danificados, muito mal feitos. Então a gente vai ver algo em nosso lar que nos causa estranheza aqui. Pelo menos tem no filme, não me lembro se essa parte tem no livro, assim, tão clara como tem no filme. Mas, enfim, o exemplo está valendo. Quando André coloca a sua dúvida se o governador o receberia, né? Não, peraí, você está me sugerindo falar com o governador, mas quem sou eu para falar com o governador? E aí a explicação que ele vai ter é, aqui os superiores dão um exemplo. Então eles são os que estão mais disponíveis, são os que estão mais trabalhando. O governador é o que da cidade, é o que tem menos descanso, né? Então assim, meu irmão, você está realmente instruído, então mais dever você tem sobre a sua instrução, sobre o seu tratamento, mais dever você tem sobre o reconhecimento das suas mazelas, sobre o olhar para si, né? Então assim, sempre Jesus nos oferecendo os corretivos de que necessitamos, que nós, quando nos colocamos como exemplos para os nossos irmãos, não temos peso moral para poder oferecer esse constrangimento de que necessitamos. Por incrível que pareça, a gente está chegando no horário e eu tenho 3 slides aqui, não vai dar tempo da gente debater os 3, mas também acho muito bacana da gente poder ouvir um pouco desses espíritos. São 2 de Joana e 1 do livro de Emmanuel. O primeiro, aproveitando a fala aqui do Lises, né? Coloca aí no 79. Porque a gente está falando aqui de relacionamentos que já se tornaram perturbadores. E nós temos ações a tomar, isso acho que é o futuro, para conscientizarmos como espíritos, como seres humanos, a fim de evitar que um relacionamento consolide-se como perturbador. E Joana fala lá no SOS Família o seguinte: somente reduzido número de pessoas se prepara convenientemente antes de intentar o consórcio matrimonial. A ausência desse cuidado quase sempre ocasiona desastre imediato de consequências lamentáveis. Enquanto a juventude lhes acena oportunidades, usufruem-nas sem fixações de afeto, nem intensidade de abnegação. Surpreendidos pela velhice prematura que os desgastes lhe impõem, ou chegados à idade do cansaço natural, inconformam-se, acalentando o pessimismo e cultivando os resíduos das paixões e mágoas que os enlouquecem a pouco e pouco. E ela coloca 2 aspectos aqui importantes. Primeiro, nós não nos preparamos para as relações.
É como se corrêssemos atrás desesperadamente de relações conjugais. E esse preparo evitaria, acredito eu, muitas deficiências nesses relacionamentos. Porque eu estou preparado comigo, como eu lido comigo, e consciente de como eu estou lidando com o outro. O que eu espero do outro, o que eu tenho a ofertar do outro naquela relação entre a insegurança e a plenitude que, acredito, a maioria de nós estamos. Eu preciso de troca. Eu ainda não tenho o amor pleno em que eu apenas satisfaço-me pela doação. Eu preciso de troca. E que troca me satisfaz? Que troca eu quero? Quantos de nós se faz essa pergunta antes de conhecer alguém que lhe interesse para a relação? Falando de relações conjugais, eu ter muito ciente comigo o que eu preciso. E ela fala da questão da juventude, tem outros slides que falarão isso. E ela fala quando na juventude usufruem sem fixações de afeto. E aí temos um comportamento que a gente às vezes não dá a relevância que ele tem como sociedade geral para estabelecer relacionamentos. Nós não criamos maturidade de nos relacionarmos em questão de afeto, em questões de emoções. Né? Os jovens entregam-se a relações casuais, muitas vezes, pelo simples fato do eros. Para a simples satisfação imediata ou do ego, né, da vaidade, porque a pessoa, enfim, vai te trazer algum status perante o grupo que você está. Uma pessoa muito cobiçada, uma pessoa muito bonita, uma pessoa que pode lhe proporcionar algum status de vaidade. E quando jovens que temos força para resistir, utilizamos esta força para nos entregar atabalhoadamente, sem reflexão alguma. E aí, como eu não exercito a maturidade afetiva, no momento em que chega a maturidade orgânica, em que eu preciso de alguém, eu quero alguém mais fixo, eu não tenho esse calo, essa maturidade, essa força emocional para lidar com o emocional do outro. E aí a gente entra em relacionamentos assim. Cabe à juventude, ou seja, a influenciação dos jovens, e olha o desafio, não se entregue às questões casuísticas em matéria de relacionamento. Ganhe fortaleza afetiva a lidar com suas emoções, ao lidar com as emoções do outro. A questão é, vai convencer, né, quem está na flor da idade, com uma série de estímulos e de expectativas imediatistas, que isso é o melhor caminho. Mas aí seria o como fazer. O outro seria o 97, também de Joana, agora o homem integral, que fala da questão de algumas questões que a gente pautou aqui, né? Fala especificamente de relacionamentos perturbadores, é inclusive o título desse capítulo 29. Os relacionamentos humanos tornam-se, portanto, perturbadores, desastrosos, olha só, por falta de maturidade psicológica do homem e homem como ser humano, né? Em razão também dos seus conflitos, das suas obsessões e ansiedades. Graças ao autoconhecimento, ele adquire confiança e os seus conflitos cedem lugar ao amor. A relação eu comigo mesmo, que se transforma em núcleo gerador de alegria com alta carga de energia vitalizadora. O amor, porém, entre duas ou mais pessoas somente será pleno se elas estiverem no mesmo nível. A solução para os relacionamentos perturbadores não é a separação, como supõem muitos. Rompendo-se com alguém, não pode o indivíduo crescer livre para um outro tentame que lhe resultaria feliz. Porquanto, o problema não é a da relação em si, mas do seu estado íntimo, psicológico. Para tanto, como forma de equacionamento, só a adoção do amor, com toda a sua estrutura renovadora, saudável, de planificação, consegue o êxito almejado. Porquanto, para onde ou para quem o indivíduo se transfira, conduzirá toda a sua memória social, o seu comportamento e o que é. Desse modo, transferir-se não resolve problemas, antes deve-se solucionar-se para trasladar-se, se for o caso, depois. Sair por fuga não resolve. Sair por decisão que é o melhor para o conjunto, que podemos construir mais separados do que unidos, você está pleno e maduro. Mas a maioria nós saímos por fuga.
E aí eu transfiro a culpa para alguém, saio com fuga, porque eu não tenho responsabilidade toda, não resolvi o problema, vou entrar no outro relacionamento e aí vem um dedo podre. E aí eu começo a ter relacionamentos que não são saudáveis, porque eu sempre transfiro para alguém, ele é o culpado, e aí eu saio da relação por fuga, em vez de sair da relação porque nós construímos melhor, não nos relacionando. E por fim, dar um exemplo deste destino de todos nós. Cadê, meu Deus? Oh, eu tinha ele aqui. Que é este amor pleno que o Joana chama do amor sacrifício. O que é que diz lá para termos o exemplo de Lívia, para a gente ficar onde devemos buscar, né? Se a gente vai conseguir nessa encarnação daqui a 10, mas esse acredito que é um bom exemplo do amor pleno. Lívia estava, nesse momento, ela estava lá nos porões, né? E ela, com a Ana, que era a serva dela, eles iam ser entregues aos leões, né? Eram cristãos que foram pegos lá nas catacumbas e iam ser entregues aos leões. No mesmo instante, Públio estava lá recebendo os louros, tinha sido como se fosse uma promoção, tinha recebido lá uma condecoração do próprio imperador, e ele estava lá esqueci o nome lá no local lá especial lá do governador, fugiu o nome, no camarote lá do imperador, para ver o espetáculo, né, da vitória romana, e ele não sabia que eram cristãos que estavam sendo entregues aos leões, muito menos que a esposa dele, a Lívia, era uma das que estava sendo entregue aos leões. Então ele estava lá aureolado, né, recebendo lá as condecorações do imperador no seu sucesso do mundo. E Lívia estava lá no porão, conversando com Ana, com o seu sucesso de Deus. E a derrocada no mundo, né? Ela estava sendo derrotada pelo Império Romano, mas com esse vigor de fé. E ela chega para Ana e fala assim: eu não quero me destacar por ser romana, pelas vestes, por tudo que ela passava. E ela decide lá com Ana trocar as vestimentas com Ana para que ela pudesse morrer por Jesus na humildade de serva, já que ela passou a vida inteira com os benefícios de ser romana, né, de ser filha ser esposa do Públio. Lembrando que Públio a renegava, eram quase 40 anos que ele não falava com ela e não deixava ela ver a filha morando dentro da mesma casa, por causa de uma calúnia lá de Fúvia, que acabou, o Públio achou que Lívia o tinha traído lá. Então ele manteve ela na casa para não escandalizar a sociedade pela família, pelo nome da família, mas isolava ela, não falava com ela, ela não tinha privilégio nenhum em casa, sequer podia ver a filha, e isso durante toda a vida dela praticamente. E ela, a única coisa que ele deixava, ela exercer a religião cristã dela. De resto, ele não permitia ela fazer morando dentro de casa. E aí, neste momento em que ela está trocando as vestimentas com Ana, eles estão para ir entrando no circo romano, e aí tem essa conversa aí. Emmanuel falando: depois de entregar-lhe 2 anéis preciosos e um gracioso bracelete, apenas um adorno de valor lhe restava. Mas Lívia, passando a mão pelo pescoço e acariciando um pequeno colar com imensa ternura, exclamou com decisão para a companheira: está bem, Ana, fica-me apenas este pequeno colar, em que trago o camafeu com o perfil de Públio em alto relevo, e que é um presente dele no dia longínquo das nossas núpcias. Morrerei com esta joia, como se ela fora um símbolo de união entre meus 2 amores, que são meu marido e Jesus Cristo. Ingressando na arena, Lívia ajoelhara-se defronte do grande e suntuoso pavilhão do imperador, onde buscou lobrigar o vulto do esposo pela derradeira vez. Ela estava lá, passou 40 anos sofrendo todas as humilhações que o poder de um romano, de um patrício romano, poderia dar à sua esposa, e ele tinha poder total sobre ela, né, pelas regras sociais da época.
E durante esse tempo todo ela jamais perdeu a esperança de consolar o coração dele, convertendo-o a Jesus Cristo. E pelo exemplo dela, quando ele está lá, os cristãos entram, ele pergunta para alguém do lado, e ele fala, não, são cristãos. E ele sente uma angústia muito grande dentro dele, lembrando que no dia anterior ele tinha decidido reconciliar com Lívia. Não tinha falado para ela, depois que ele voltasse da glória, né, ele reconciliaria com Lívia. No dia seguinte, Ana é poupada pelas roupas patrícias, os soldados ficam com medo e poupam, né? Falam, não, sai daqui que eu não quero problema com a sua família. E tiram ela lá da prisão. Ana chega à casa de Públio, vai falar com ele, conta a história, tudo o que aconteceu. Públio fica incomodadíssimo, pira. E aí, andando ao redor da casa dele, vê 2 soldados brigando por uma joia. Quando ele vai ver qual é a joia, justamente essa joia de Lívia, e aí ele vê que tudo que Ana falou era verdade, e a partir do exemplo do sacrifício da esposa, nesse caso com a própria vida, ele converte-se a Jesus Cristo, morre lá em Pompeia, já querendo servir a Jesus, nos derradeiros momentos de sua encarnação. Por que esse exemplo, e para a gente finalizar o nosso debate? Lívia é um exemplo do amor pleno. Por amor a Públio, e ela quis guardar, porque ela falou, meus 2 amores, o meu marido e Jesus Cristo, aquele que humilhou ela durante a vida inteira. Mas ela não se colocou como vítima em momento nenhum. Ela chorava às vezes e pedia forças para Jesus para que ela pudesse dar o testemunho para que o marido conhecesse Jesus e recebesse a felicidade que ela já conhecia. Conseguimos fazer isso? Acredito que a maioria de nós não. Mas porque não conseguimos fazer hoje, não significa que não seja o nosso objetivo para amanhã. E aí o autoconhecimento, aí a autodisciplina, minha capacidade, vou pedir ajuda, me afasto ou fico junto, mas sempre no objetivo que Lívia tinha para Públio. No objetivo de aprender a ser livre. É que para mim é um grande exemplo, encarnada, de amor pleno. No final das contas, ela desencarnou, foi recebida por Jesus. Públio desencarnou e não foi recebido por Jesus. Voltou e hoje, 2000 anos depois, é nosso Emmanuel por causa do exemplo de Lívia. Antes da prece, queria deixar os nossos agradecimentos aqui à Cruzada dos Militares Espíritas, aos frequentadores da Cruzada, à própria instituição que nos abriu a porta aqui. A gente chegou aqui meio que por acaso, entre aspas. Vamos conhecendo o Denis, que foi muito receptivo à nossa proposta. Agradecer a todos vocês que estão aqui nessa manhã de domingo, ao pessoal da própria Servi, a equipe que trabalha, porque é uma oportunidade muito ímpar da gente estar debatendo doutrina espírita com irmãos que a gente muitas vezes não conhecia antes, vão passar a conhecer agora que todo mundo vai nos encontros, né? E a gente vai fortalecer esses laços de amizade, mas a gente ter esse espaço de debater doutrina tranquilamente. Claro que você não esgota assunto nenhum, mas só em termos desse momento eu acho muito produtivo. Queria agradecer muito a todos vocês que aqui estiveram presentes, e para a gente deixar aqui filmado um depoimento de algum de vocês sobre a percepção de hoje. Vai pro vídeo, tá? E depois a gente passa os temas para decidir o encontro seguinte. Alguém gostaria de falar? Que aí o Roberto foca, filma. Uma pessoa pode dizer como é que foi, como se sentiu, qual era a expectativa que vinha, como está saindo. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Eu tenho participado desde o primeiro encontro lá no Saison, em novembro, em janeiro lá no Jesus no Lar, hoje aqui que o João ofereceu. Só tenho gratidão, porque só tem me acrescentado com ideias, me despertar coisas que a gente às vezes está adormecido. Por mais estudo que a gente tem da doutrina, eu falo que eu não sei nada. Todo dia é um aprendizado, e para mim aqui é assim uma manhã de domingo que eu abro mão da minha família, e olha que eu não abro, hein? Eu não abro. É um dos primeiros encontros que eu tô abrindo mão da minha família, porque no sábado eu já fico o dia inteiro em Planaltina de Goiás. Então, muito obrigada, e espero participar sempre
desses encontros tão salutares que faz a gente assim, só enriquecer, viu? Meu muito obrigada e gratidão a todos vocês. E a você principalmente, a essa equipe, né, que nos acolheu aqui hoje.